A fé, ela sempre pode aumentar. A fé, ou ela está aumentando, ou ela está diminuindo. A fé, ela não é algo que para, ela não é uma realidade estagnada, ela está em movimento. O crer é um movimento. Então é preciso se perguntar, nos perguntarmos, como anda a minha vida de fé? A minha fé, ela está aumentando a cada dia. Eu vejo na minha vida os sinais da fé, ou eu noto que a minha fé está diminuindo, a minha espiritualidade está diminuindo. O evangelho de hoje, tudo que Jesus diz é através deste pedido que os discípulos lhe fizeram: aumenta a nossa fé. Notem, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É uma oração que nós podemos fazer sempre e devemos fazer sempre. Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Rezar isso sempre, porque a fé é dom e conquista, é dom de Deus, mas deve ser cultivada por nós. Um exemplo simples, mas que ilustra muito bem o que seja esse cultivo da fé, é como se você não tivesse ainda um vaso com uma bela planta, e você pede: Senhor, conceda-me fé, e o Senhor te dá então um vaso com a planta. É um presente, é um presente, é uma graça, mas agora que você recebeu, o que você tem que fazer? Cuidar. A nossa fé, quando ela é descuidada, quando nós não temos cuidado, ela vai diminuindo e vai comprometendo toda a nossa espiritualidade. A própria palavra que Lucas usa no seu evangelho é a palavra que Paulo usa nas suas cartas. Fé, do grego, é pistis, que é mais do que algo intelectual, é algo do coração. Tanto que a palavra crer, ela vem da palavra latina credere, que significa cor dare. São duas palavrinhas em latim. Cor dare. Juntou as duas, deu credere, que deu crer. O que é cor? A gente cordis, coração. Dare, entregar. Então, quando eu entrego o meu coração, quando eu confio, eu tenho fé. Quando a minha fé, e aqui nós vamos chamar de crença, ela é no nível intelectual, nós chamamos de acreditar. Eu acredito em Deus. Outra coisa diferente, eu creio em Deus. Para ficar claro para todos, para você que nos acompanha sempre anotando, isso é muito importante. O diabo, ele acredita em Deus, mas ele não crê em Deus. Então note que não é a mesma coisa. Acreditar é algo intelectual, é a certeza de que existe. A fé não é apenas a certeza de que em si existe, é entregar a nossa vida e confiar naquele que existe. Então, quando eles pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé, é como se eles pedissem: Senhor, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa entrega, aumenta o nosso comprometimento contigo. Nós não queremos apenas saber, nós queremos viver, é algo muito diferente. Então repita comigo: nem todo aquele que acredita, crê. Nem todo aquele que acredita, crê. Todo aquele que crê, também acredita. Todo aquele que crê, também acredita. Questão lógica, né, gente? Como que você vai confiar em alguém se você não acredita que aquela pessoa exista? Mas é possível, e muitos têm,
a existência de um Deus, mas eu não me comprometo com Ele. Eu acredito em Deus, mas eu não confio, eu não me entrego. E é justamente isso que os discípulos vão pedir ao Senhor. E notem que eles não pedem muitas coisas. Eles não pedem muitas coisas. Eles pedem uma coisa: fé. Uma coisa. E é exatamente isso que Jesus também nos pede. Uma coisa. Leia os milagres de Jesus. Muitos deles, quando há o diálogo, Jesus vai dizer: não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Quando Pedro afundava no mar, por que você teve medo? Não seja um incrédulo, seja um homem de fé. Quando Jesus aparece para o discípulo que queria ver, Tomé, aparece para Tomé: você viu porque você creu porque me viu. Felizes os que vão acreditar em mim sem ter me visto. O que o Senhor está pedindo à igreja e a nós? Fé. E os discípulos pedem fé. O que a leitura está nos passando, meus caros? Nós precisamos colocar os primeiros nas primícias. Há uma ordem das coisas na nossa vida. Quando essa ordem, ela sai e vira uma desordem, nós pagamos um preço muito caro. E na nossa vida cristã, nós que somos cristãos, nós precisamos sempre aumentar a nossa fé. E a palavra, e aqui eu já dou uma dica para todos: como, padre? Como eu posso aumentar a minha fé? São vários os caminhos. Você pode aumentar a sua fé tendo uma vida de oração, e não é uma oração apenas de domingo, uma oração diária, leitura da palavra de Deus, leituras espirituais da vida dos santos, leitura e estudo do catecismo da Igreja Católica, a devoção do Santo Terço, ocupar a sua mente com as coisas do alto, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, porque o intelecto, ele haverá de mover o ser. O intelecto haverá de mover o ser. A gente vive conforme a gente pensa. E quem não vive conforme pensa, acaba pensando conforme vive. E por que hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza a descrença? Não estou falando de todos os lugares, mas na maioria deles, um jovem que ajudava na comunidade, que participa da igreja, quando ele vai para um ambiente universitário, um ambiente de mestrado, de doutorado, quando a pessoa assume: olha, eu tenho fé, eu sou uma pessoa cristã, eu sou praticante, aquilo que deveria ser uma questão de honra e glória, é questão de crítica. Isso aí é bobo. Isso aí, pessoal lá do interior de Minas, é bobo. É pessoa que reza, pessoa que tem fé. É quem tem fé não é inteligente, não. Você é bobo. Você não venceu isso ainda, não? Você não superou isso ainda, não? Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que valoriza a descrença. Se você vê muitos artistas, muitos filmes, muitas situações que são hoje badaladas, são todas contrárias à fé. Muitas exposições que eles realizam, músicas que cantam, textos que escrevem, uma enxurrada de heresia, de ateísmo, levando a religião para um caminho de crítica, um caminho de desprezo. Hoje as pessoas estão sendo incentivadas a descrença. E nós somos incentivados pela palavra do Senhor a termos mais fé e alimentar a nossa fé. Aí está o paradoxo, né? Aí tem o problema. As pessoas reclamam que não tem muita fé. Aí você vai ver o que ela está alimentando a mente dela. Ela fica alimentando a mente dela com série de Netflix, uma atrás da outra. Ela fica alimentando a mente dela lendo tudo que é porcaria. Aí pergunte à pessoa: você tem 5 minutos para ler a Bíblia? Não.
Tem nada contra a série de televisão, mas olha o tempo que dura um episódio. 45, 50, tem uns que é 1h30. A pessoa todo dia está lá, ó. Esta pessoa que reclama que não tem fé, pergunte se ela tem 10 minutos para oração. Não tem. Ela tem 50 minutos para um episódio, não tem 10 minutos para oração. Ela lê um edital de páginas, porque é do interesse dela. Ela não lê uma página da Bíblia por dia. Ela conversa com todo mundo, parece uma maritaca. O povo fala tanto, mas não conversa com Deus. Ela não tem tempo de estar na presença do Altíssimo. Aí a minha pergunta é: como que a nossa fé vai aumentar se nós não estamos alimentando a nossa fé? Como aumentar o fogo de uma fogueira? Como que a gente aumenta a chama de uma fogueira? Ó, aquela fogueira está com pouco fogo, aumenta aquele fogo lá. Você não vai ficar olhando e torcendo, aumenta, vamos lá. Não, você vai jogar coisa lá. Aí você joga madeira, joga papel, joga milho seco. Aí o fogo, ó, tá bom, vai. Quanto mais fogo, mais matéria tem ali. Para que o fogo de Deus possa queimar dentro de nós, nós precisamos oferecer para Ele algo. Eu não vou entrar aqui, que é a pregação da missa da noite, mas o primeiro versículo da segunda leitura vai dizer isso: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Por que que o apóstolo está falando sobre reavivar, que significa reacender? Porque se apagou. É o primeiro amor. E isso não vale só, meus caros, para a área espiritual. Isso vale para a área relacional. E aqui eu falo de amizade, de namoro e de casamento. No início é um love, é um mel. Você vê casalzinho começou a namorar há pouco tempo, mas é um mel que até pinga assim, ó. Aí você vê o mesmo casal, depois de algum tempo de convivência, brigando, um batendo no outro. Aí depois que casa, acho que nós vamos separar. Incompatibilidade de gênero. O que aconteceu no processo? O que aconteceu no processo é que não foi alimentado a verdadeira relação. Não foi alimentado o fogo do amor que um dia para o outro. Aquela atração inicial, aquela alegria, aquele desejo de estar com o outro, vai cair numa rotina, não se alimenta, não se reza, não passeia, aquilo vai se apagando também. Pessoas que tinham um grande sonho, eu quero trabalhar naquele lugar, Aí a pessoa faz prova, e ela estuda, e ela rala, ela consegue entrar. Aí a realização do sonho, entrei aonde eu sempre quis trabalhar. Se o caboclo não é inteligente, pouco tempo depois, está chegando atrasado, está faltando sem justificativa, começa a enrolar o trabalho, começa a brigar com os colegas. Ô meu chapa, você queria tanto isso, agora que você tem, você está deixando esse fogo apagar? Onde está aquele seu sonho inicial? Isso envolve toda a nossa vida, porque a nossa vida, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não temos uma vida e uma fé. Essa dicotomia não pode existir, essa separação não pode existir. O que é que nós temos e o que é que Deus espera de nós? Uma vida de fé e uma fé que seja viva. Então não é uma fé e uma vida, é uma vida de fé. E onde quer que eu esteja, esta fé estará presente.